amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio, começando mais um do nosso Inteligente Condominial, Reflexão do Condomínio. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega mais, tem muita dica pra você, pro seu condomínio ter mais tranquilidade na gestão diária do seu condomínio. Já convido quem tá chegando pela Rede SPTV, fica conosco, o papo é maravilhoso. Lembrando que estamos aqui toda terça, 18 horas, e toda quinta, 18 horas também. Esse encontro marcado pra falar do universo condominial que tá no YouTube. Se inscreva, curta, comenta, porque hoje o programa está maravilhoso. Recebendo esse pessoal maravilhoso aqui. Hoje estamos com a doutora Michele. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Prazer novamente estar aqui com vocês, atendendo as dúvidas dos condôminos. E obrigada mais uma vez pelo convite. Bom demais. Tá preparado? Tem umas polêmicas, né? Tem. Preparado. Bom demais. E ele, o Moisés da engenharia condominial. É antes e depois. Tá revolucionando a mente do síndico. Porque é dizer pro Sólio Couto, conhecimento é poder. Mas, por favor, aplica aí para dar frutos, né? Meu amigo Diógenes. É isso aí. E aí, pessoal, beleza? Tiagão, obrigado por estar aqui. Mais uma participação especial com a doutora. E vamos falar de condomínio, né? Parece que tá tudo muito mais fácil, tá tudo muito mais simples. O que você acha? Vamos lá, então, pro nosso plantão. Tira a dúvida, manda sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com ou pode colocar também aí nas nossas mídias, né? Inteligência Condominial no Instagram, TikTok, LinkedIn. Faz seu comentário, faz sua pergunta, que pode virar aqui uma pauta do nosso programa, que a nossa meta aqui é gerar conhecimento para você, meu jovem, minha jovem. Então vamos lá, primeira pauta do dia, José Aparecido. Eita, vamos lá, ó. O título é: fezes de pássaros caem sobre o meu veículo. Posso pedir alguma solução junto ao condomínio? Aí ele fala: ao lado da minha vaga tem uma árvore e os pássaros acabam defecando e sujam o meu carro. Posso pedir ao síndico e ao condomínio alguma solução? E aí, doutora? Não só pode como deve, né? Não só pode como deve, Não né, só pode doutora? como deve, até porque... Mas o condomínio não manda os passarinhos, Não doutora. manda nos pássaros, mas vamos ver onde é que está a árvore. É uma área comum do condomínio? O síndico, o que ele pode fazer? Lógico que ele não pode cortar aquela árvore, não pode podar a árvore nem matar os pássaros. Mas ele pode, ali junto à administração pública, ver o que pode ser feito, uma poda ali para evitar que os pássaros se juntem lá. Pode colocar uma tela, é possível, sem ferir a legislação ambiental, colocar uma tela para evitar que os pássaros vão fazer o serviço lá no carro dele. Então, ele Mas pode também, e deve. Vamos lá, então. Primeiro, o síndico não tem controle sobre o meio ambiente. Não. O síndico não tem De controle. fato, não tem. Não tem controle sobre o meio Já ambiente. rolou, Vamos lá, já outra rolou a coisa. divergência aí. Vamos lá, então. Vamos lá, outra coisa. Mas se o cara parou o carro ali, ele não sabia que tinha um risco do passarinho ir lá e defecar no carro Mas dele? ele queria uma sombra, né? Ué, mas queria sabia uma que sombra. existe um risco do É animal. lógico que ele É, assume, ele assume, mas o síndico também ele pode, ali, dentro das possibilidades dele, sem agredir Eu ao meio acho que o ambiente. síndico tinha que multar o passarinho. Multar o passarinho, Diógenes! Cara, é engraçado como as pessoas são. Ele quer o benefício da sombra e quer a ausência do passarinho. Do passarinho. Né? Meu jovem, deixa eu te falar. A árvore foi feita para o passarinho. A sombra veio depois, entendeu? Benefício. A árvore tem uma função ecológica, que é dar suporte para o passarinho, então um frutinho, uma flor, um negócio. E aí você tem um benefício de estar debaixo da árvore, ter a sombra do seu carro. Quer dizer, pelo que eu entendo, a sua vaga não é coberta. E essa é a desvantagem de ter uma vaga coberta. Agora você quer perturbar o síndico para cuidar do bumbum do passarinho, meu amigo? Tá de sacanagem, né? Dá um jeitinho, conversa com ele, igual a doutora falou, vê o que ele pode fazer. Mas não é uma questão que você tem que apontar o dedo e colocar a responsabilidade no condomínio. Quer cobrir o seu condomínio? Procura sombrear, né? Vamos sombreadores. Uma opção, né? É uma opção. Coloca lá uma vaga de carport, se é aberta. O pessoal fica falando que eu sou contra o carro elétrico. Não sou, não. Eu só quero que faça com a segurança que a gente tem no momento. E para o subsolo a gente não tem. Então, assim, você tem o benefício da sombra e tem, junto com o benefício e o malefício do passarinho, né? É o pássaro. Até hoje eu não vi fralda para passarinho. Então, meu amigo. E outra coisa, pessoal. Síndico, não mexa nessa árvore sem procurar o... Não mexa. E se for mexer e analisar a poda, pede uma RT de responsabilidade sobre a poda, porque o engenheiro florestal vai saber que árvore que pode, como pode, que altura, qual equipamento, como é que funciona. E você, meu caro síndico, não é super-herói de ninguém para estar fazendo mágica. Faz o que tem que ser feito. Hein, doutor, é importante falar isso, né? Vou Com repetir. certeza. Se você é síndico, não mexa essa árvore.
sem Crime procurar ambiental. o órgão competente. Tem armas que... Toma cuidado, muito Tem espécie cuidado. que é protegida, Crime que ambiental. dá Proibida, cadeia. proibida. Não, dá cadeia. A Teve um gente teve condomínio ali que o condomínio foi multado por isso. O cara, vou pôr na árvore aqui. Aí a sorte do cara que o amigo dele foi lá visitar. Pra você ver, o cara falou que ia podar a árvore. Aí o amigo dele foi visitar. Aí falou, cara, você não pode podar não, pois isso é uma árvore, não sei o que lá, tombada pelo cerrado. Aí ele não isso podou. Aí foi atrás do órgão, aí falou, cara, não mexe mesmo não, senão é multa. E aí teve que vir o órgão lá pra fazer. Tal, Aqui no DF teve um cara que plantou em Sobradinho, um abraço aí pro síndico Jean, lá do condomínio Paineiras 1, Sobradinho, bem na entradinha, ali na quadra A5. Ele teve um processo de 2 anos para poder fazer a remoção de uma árvore que gerava dano estrutural para o condomínio. Porque essa árvore é uma espécie rara que plantaram da Mata Atlântica no início, na inauguração do prédio, 30 anos atrás. Ela estava mais alta que o prédio é 3 pavimentos, uma raiz enorme, tronco de 3 caras abraçados assim para circular o tronco, e ela estava tombando, levantando a calçada do condomínio. Quando falaram que ia retirar, o morador foi para a justiça, o pessoal do Ministério Público mandou, foi terracap, corte, guindaste, o condomínio gastou uma grana no processo e gastou uma grana para remover. Mas conseguiu só por conta de risco eminente em relação à estrutura. Então não vai por aí achando que você vai tirar uma árvore de dentro da área comum, porque é crime ambiental e dá cadeia, hein? Cara, dá cadeia, é sério. Tem cadeia mesmo. Esse dia tem um condomínio que eu administro na 468 e lá tem aquelas árvores lá, né? E o síndico da frente pagou o cara para ir cortar. Eu falei, irmão, faz isso não. O cara, mas não tô nem aí. Eu falei, rapaz, então fique nem cuidado, aí. Porque pode chegar aqui a multa, e multas são multas caras. Então, assim, gente, cautela, procure o profissional daquela área, pesquise se pode, se não pode, como é que vai ser feito. Tudo tem que ter cautela. Porque é uma coisa que pode gerar uma multa altíssima pro condomínio, cara. Não, e se tem uma coisa que aqui em Brasília eles pegam muito, tanto a DEMA como o Ministério Público, é crime ambiental. Ali é certo que você vai ter que ressarcir o meio ambiente, você vai responder ali com uma pena privativa de liberdade, mas vai ter uma punição. É um dos crimes assim que realmente em Brasília eles prezam muito. Né? Então, José, conversa com o síndico, mas lembre-se, não tem como o síndico mandar nos passarinhos. Os passarinhos são condôminos, né? Troca uma ideia, lógico que ali vai chegar no bom consenso, mas pense sempre, o passarinho é meio ambiente, a gente não controla. Isso é interessante contar um caso para vocês. Um dia o morador entrou em contato comigo, Michele, doutora Michele, que não quer ser processado, né? Não, pode falou ser assim, só Thiago, Michele. entrou um morcego aqui, e agora? Morcego? Olha só o Aí eu falei, morcego. mas eu não controlo os morcegos, bota uma tela aí, ó. É incrível como a galera acha que o síndico tem que ter controle de algumas coisas da Ambiental. própria natureza. Ele tem que dar conta de tudo, Ó, né? você vê o Francisco? Não, esse aqui foi um caso que aconteceu comigo, né? O morcego foi um... Não, eu falo a pergunta aí. O Aqui cara foi tem, o José. O cara tem o benefício da árvore, mas ele não quer o cocô do passarinho. Ele quer que quem resolve? O síndico. Deixa seu like, faz o que você acha disso, né? O outro mora numa área que tem uma conservação, uma fauna bacana, e tu entrou um morcego. Ele fala, pega o síndico, cara. O síndico só vai agir quando virar praga. Rato, morcego demais, passado normal, excêntrico. Mas, efetivamente, vocês estão em edificações suspensas. E você que é privilegiado, que está numa área arborizada, que tem passarinho, você tem que ficar feliz, amigo. Natural, natureza. Agora você está querendo fugir. Choveu, a gente se molha. Purificando o Tem ar, sombra hein? de árvore, tem passarinho no galho, pai. Para com isso, mano. E vamos lá, então. Cada um com seus problemas. Vamos lá, então, ó. A próxima é comigo, José Luiz. Preparado, doutor? Você viu, né? Só o começo. Vamos lá, ó. O título é Vazamento de Água. Gostaria de saber quem deve chamar o encanador quando o vazamento vem do teto do meu banheiro. Seria o proprietário do apartamento de cima ou seria o proprietário do apartamento que está com vazamento de água? E aí, doutora? Entendeu, né? Que é o apartamento dele, o de cima está vazando dele. Depende. Uai, doutora. Depende. Primeiro de tudo, quando a gente localiza um vazamento no apartamento, quem que a gente deve chamar primeiro? O síndico do condomínio ou um encarregado que tenha no condomínio, para ele realmente verificar. Por quê? A gente tem a encanação que é do apartamento, tem a encanação que é do prédio, que é do condomínio. Então, chama o profissional responsável pelo condomínio, ou o síndico, um encarregado que seja, para ele identificar de onde surgiu o vazamento. Para saber de quem é a responsabilidade. Para saber de quem é a responsabilidade. Se for
a encanação que é do apartamento, o vizinho de cima. Se for a prumada do condomínio, se for um cano que é do condomínio, é responsabilidade do condomínio. Mas sempre chamar primeiro o síndico ou quem quer que seja a pessoa responsável pelo condomínio para verificar de onde surgiu o vazamento. Oi, Jorge, você quer dar engenharia? Eu acho No que básico é o seguinte, não tem como o apartamento de baixo vazar para o de cima. Nós estamos falando de água, precipitação, lei da gravidade, né? O que acontece muito? O pessoal confunde. Primeiro erro, anota aí. Primeiro erro, rejuntamento não é impermeabilização. O rejunte ele ajuda com que a água não entre em grandes volumes por baixo da cerâmica. Mas se você pensar, quando a gente aplica a cerâmica, ela vai com um risquinho e vai uma argamassa em cima. Aquela argamassa tem um pequeno poder de impermeabilização? Tem. Só que o grande erro é que no piso dos apartamentos a pessoa não faz a impermeabilização. Na borda do ralo, ele não faz o acabamento da impermeabilização para dentro do ralo. Então, quando a impermeabilização acaba aqui, o ralo tem uma fresta. Essa microfresta, com o passar do tempo, gera infiltração. Segundo ponto, banheiro o pessoal usa de um jeito muito errado. Muito cabelo, muita linha, muito pano, muita sujeira no ralo e não tem o costume de fazer a limpeza corretamente. Então o ralo transborda, nesse transbordar ele joga água por baixo da cerâmica que infiltra, sai no apartamento de baixo. Ou entope. E muitas obras em apartamento e reforma, a galera coloca ralo seco, o que não é vantagem porque o ralo seco tem uma capacidade de estanqueidade muito baixa, ou seja, ele é fundo seco. A água vem aqui, transborda. Às vezes, durante o banho, ela já transborda e faz esse processo. Regra número 1. Se está vazando no apartamento de baixo, 98% das vezes é do apartamento de cima. Qual a melhor forma de resolver? Se seu apartamento, graças a Deus, tiver forro, corta o forro e olha. Você normalmente vai achar o vazamento, a infiltração, o merejamento ali em cima. Quando são infiltrações por merejamento, são mais difíceis de verificar. Tá? Você tem um produtozinho que chama luminol, que você pode jogar na água e pode verificar pelo apartamento de cima. Muita gentileza, educação, você não está na selva, ok? Não precisa ser grosso, ignorante com ninguém. Fala com o teu vizinho de cima, vamos fazer um teste? Vai fazer um teste. Jogou o luminol, pingou ali embaixo, você já sabe de onde é que vem, dá para resolver. Normalmente não resolve por conta de quê? Ego, Thiago. Porque o meu apartamento ninguém entra, ninguém não mexe, não sei o quê. Eu já fiz o rejunte, rejunte não veda. Então é só uma questão de paciência e decência. Está vazando no teto, vem da onde? De baixo? Sim, não, daqui a pouco você quer culpar o primeiro andar que está vazando no quinto. Não existe isso. É o contrário. Tá? O condomínio é responsável pela parte de canalização disso, ou seja, a água que passa na coluna vertical é do condomínio. Os canos que servem à unidade, as colunas horizontais, normalmente são do apartamento e você tem que reparar o dano do teto até a pintura. Ou seja, o dono do apartamento tira o vazamento, refaz o piso, trata o vazamento por baixo onde foi prejudicado, põe o forro no lugar e faz a pintura e a limpeza. Tá bom? Não adianta discutir isso, porque a gente vai para os tribunais fazer perícia. Em regra, né, e o martelo bate certo. Doutor, eu acho que outra coisa importante é relatar, porque igual você falou, né? Tem situações que é do condomínio, né? Uhum. E se não for, gente, é importante, documenta tudo. Eu já passei situação assim, quem é? Quem é? Não sei o que. Fala, tá bom, vou chamar o profissional aqui. A vistoria do cara custa tanto. Se for do morador X, ele vai pagar. Ele paga. E se for você, porque deixar bem claro isso, porque já teve situações. Você vai lembrar aí que tá me assistindo, né? De eu fazer isso aí, no final você não quiser pagar. Você não queria pagar. Você devia ter pagado. Então, sim, é entender que cada um tem a sua responsabilidade, né, doutora? Lá inclusive no apartamento que eu moro, como é um prédio mais antigo ali em Águas Claras, a gente tem um problema muito sério de infiltração. E uma vez a gente precisou realmente chamar um engenheiro para verificar de onde estava surgindo, porque o morador de baixo, é daí de cima. O síndico é daqui também. Aí veio o engenheiro e realmente fez um laudo que era do condomínio. A responsabilidade realmente, naquele momento, era do condomínio. Inclusive, pessoal, existe coberturas na sua apólice seguro. Exatamente. Coberturas de canos, que você pode utilizar elas para esse tipo de reparo. Se você contratar certinho. Tá bom? Se você não contratar, não tem a cobertura, não. Exatamente sobre isso, né? Eu acho que são situações que é o bom senso, né? É o bom senso, é bom entender, sentar e tentar resolver, porque gera um incômodo, né, pra pessoa, e amanhã você que passou incomodado, né, que pode vir lá de cima, né. É aquele negócio, você mora em apartamento, o cara que fica menos vulnerável a tipo de infiltrações dos apartamentos de cima é o último andar. É o último andar. Mas ele é o mais vulnerável sobre a laje do apartamento e do teto. Então, é aquele negócio, amigo, se você está no primeiro andar... Detalhe, hein? Vamos corrigir um negócio aqui. Se você está no primeiro andar, você pode ser infiltrado pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, até pelo quinto andar.
Porque aí vem pela tubulação Já vertical aconteceu isso e comigo. pode sair no último apartamento. Nem sempre é o vizinho imediatamente acima de você. Por isso que você tem que ter uma análise, tá? Qualquer coisa, manda mensagem pra gente, a gente vai lá e te ajuda, tá bom? Pode mandar vídeo no Instagram, pode mandar aqui no YouTube, que a gente olha lá e de repente te dá uma luz só pela imagem. Lá no Tá bom? condomínio já aconteceu de vir do 8º andar. 8º andar Ele sai no veio do segundo. 8º, saiu no primeiro. Sai no primeiro. É Saiu porque no primeiro. tem uns que tem aquela coluna, né? Que passa os canos. É. Aí sai descendo. É, Aconteceu comigo a justamente mesma na coisa. Os coluna. prédios mais Eu tive modernos. que quebrar 8 andar pra descobrir. Os prédios mais modernos têm os shafts de fica mais passagem. fácil. Só que o shaft, atenção, você se sabia, deixa o seu like. Se não sabia, deixa o like dobrado, né? Ó, o shaft de passagem é área comum. Isso, É exatamente. deliberação única e exclusiva do condomínio. Você não pode fechar o shaft, você não pode botar cerâmica no shaft, você não pode passar cano. Você não pode, quando fizer a reforma do seu apartamento, deixar cair sujeira dentro do shaft. Tá? Detalhe, se deixar cair sujeira lá e tiver que limpar do primeiro para cima, o custo é todo seu. Tá? Shaft de passagem é área comum. Quem delibera é o condomínio. Tá vendo? Falei pra você que tem muita dica boa. Então segue conosco aí. Lembrando, estamos na rede SPTV toda terça e toda quinta, às 18 horas, conto marcado para falar do universo condominial. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreva, curta, deixa comentário para a gente poder cada dia mais propagar a boa nova no universo condominial. A terceira amiga Cláudia. Moro no apartamento térreo e meu piso de 18 anos, quebrou depois de uma reforma no prédio. Ela fala. Depois de 18 anos? Escuta só. Teve uma reforma no meu prédio com uma retirada de jardim, retirada das partilhas do prédio, pintura. Moro no térreo, meu piso de 18 anos quebrou. O piso de madeira estufou todo e o piso embaixo quebrou, fazendo um barulho enorme. Pode ser por causa da reforma? Ela quer saber se o condomínio vai pagar. Aqui, foi por causa da reforma, quer saber? Depende. E aí, doutora? É o famoso depende, né? A gente precisa realmente assim chamar um profissional habilitado para realmente fazer uma perícia técnica ali, porque pelo que ela está falando aqui, foi uma reforma de grande monta, então realmente pode ter acontecido de durante essa reforma ter impactado no piso dela, mas a gente precisa de um laudo Doutora, pericial. 18 anos no piso. Mas os prédios de Brasília são muito mais antigos que isso. 18 E não anos. afeta. E aí, Jorge? Olha, a retirada de pastilha, de pintura, não tem muito mais a ver com o piso dela internamente, né? Você tem que buscar uma relação, porque, vamos ser sinceros, muitas dessas reformas, as pessoas criam monstros na cabeça. Vou falar uma coisa assim, já peguei planilha de gente montando obra em condomínio, dando 4.600.000, obra que eu sei que se faz com lucro de 500 mil por 2,5 milhões. Então, ela fala aí na pergunta, né, sobre uma reforma no prédio dela. A gente tem que saber aonde mexeram nessa reforma. Ela Porque falou, fachada falou e jardim jardim. aqui. fachada e jardim. Aí entra um detalhe. O jardim pode gerar mobilização no piso, mas tem que entender a profundidade dessa questão do jardim. Agora, minha amiga, você tem um piso simples 18 de 18 anos de idade. De que já madeira ainda? De madeira, que já venceu de todas as formas. Primeiro, como é que você vai ver mobilidade no piso de madeira de 18 anos? Não dá nem para dizer se o piso está saudável ou não, se é típico do piso ou não, você entende? A gente faz engenharia, não é mágica não. Plim-plim, Equadinho é o gênio. Não Não, e funciona outra muito, coisa que eu acho não. interessante, né? Que, como ela fala assim, pode ser por causa da reforma, porque o que acontece? Ela tá querendo. Tá Já tá pleiteando a achando ideia de Não cobrar quer- do condomínio Já ressarcir ela. Quer reformar um apartamento de graça, Eu né? fico pensando, cara, que a pessoa não pensa 18 anos, 18 anos. Deve ser. Deus nunca fez manutenção, nunca fez nada, o Não, prédio tem, não balança. tem piso que dura. Agora, 18 anos, que manutenção você faz? Que hidratação você fez para essa madeira? Que tipo de sílica que você passou? Sabe? Que tipo de verniz que você usa? Quem faz essa manutenção regular uma vez por ano? Esse problema antes da obra do condomínio, será que ele já não pré-existia? E aí teve uma pequena mobilização do jardim, vamos ver, vibrou, usou o martelete de vibração, usou o compactador? Pode ter alguma relação, entendeu, Thiago? Mas ela é muito sutil, muito improvável que se comprove. Ela fala aqui em escavações, né? Né? Escavações de jardim, a gente não entende que seja uma escavação que mobilize um Que piso vá tão profundo. Assim. da área externa de um jardim para dentro de uma unidade, por mais que o dela seja Cara, no mas térreo. o que me assusta não é isso. O que me assusta é a pessoa não pensar, cara, tem 18 anos, tem que trocar mesmo. Faz parte. Não né, é cara? verdade? Trocar doutora? vai ter. O problema é Gente, ela, tem essa ela não querer dificuldade, assumir né? o ônus, né? Uai, não é verdade? A gente tem, cara, você tem que ser. Olha, só quem tem um problema com um apartamento é quem tem um apartamento. Primeiro, gratidão por ter um apartamento. Segundo, quais cuidados eu tomo na minha responsabilidade sobre o que é meu? Depois eu vou terceirizar. Não estou dizendo para você aceitar tudo o que acontece, mas entenda que nível
de atenção você dá para aquilo que é realmente seu. Porque senão você fica botando a culpa terceirizada. A culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. Não está tudo errado. Condomínio, eu igual te falei no começo, né? Você acha que fica mais fácil ou mais difícil? Vamos lá, Cláudia. Mas conversa com o síndico, que eu acho que eles vão entrar num acordo. Porque você é uma pessoa do bem, eu tenho certeza disso. Vamos lá, então. A próxima pergunta é da Paloma. Paloma. O título é Cobertura de Garagem. Eita, certo. Vamos lá, ó. Moro em um condomínio, mas as garagens não são cobertas. O síndico quer fazer uma assembleia para propor e diz que se tiver a votação necessária, teremos de pagar mesmo sem poder. Não está nas minhas condições, pois só o valor do condomínio já é muito alto. E se somar o valor das parcelas, não daremos conta. Posso me negar a entrar na justiça? E aí, doutor, posso me negar a entrar na justiça? Doutor, primeira coisa, cobertura de garagem. Qual é o quórum para poder aprovar isso? O quórum da cobertura de garagem, ele é o quórum simples, né? Até porque cobertura de garagem não é uma obra voluptuária, né? Para a gente precisar de um quórum mais qualificado. Na verdade, aqui eu costumo qualificar uma cobertura de garagem como uma obra útil. Eu vou me proteger da chuva, vou me proteger do sol, e acaba que você agrega um valor no seu apartamento. Não é aquela obra assim, é desnecessário. Não julgo que seja desnecessário. E já indo para a pergunta dela, se ela pode judicializar a questão, se obedeceu ao quórum, se obedeceu aos termos do edital, obedeceu, está tudo certinho. E aprovou a Assembleia? E está aprovado pela aquele quórum especificado ali, que é um quórum mais simples, ela se obriga. Viver em condomínio é isso. Responsabilidade solidária. Agora, ela precisa entender o seguinte, que aí muitas vezes eu não quero pagar, mas você vai ter a valorização do seu imóvel. Quando você põe coberturas cobertas, em média, de cunho geral, falando média baixa. Quando a gente fala média na engenharia, é média por baixo. Tá? Quando é margem de erro, o margem de erro é por cima. Em média, 10% sobre o valor do imóvel, que você está vendo como gasto, vai retornar como benefício. Você vai querer vender seu apartamento mais barato? Não vai. É como a doutora falou, pertencer a um condomínio é responsabilidade solidária. Vai ser pelo voto da maioria. Não é porque você não está interessado em cobrir seu carro que o condomínio vai deixar de cobrir a vaga de todo mundo. Diminui a questão de chuva, é mais cômodo, valoriza o imóvel, etc. Eu entendo que pode não estar no seu melhor momento, porque nós temos dificuldades de saúde, de família, de ajuste de trabalho, transição de profissão, bacana. Mas o condomínio não vai parar por isso. Você tem que estar preparado, sabendo que mora em condomínio, com os interesses dos moradores, né? Se for para a justiça, o que vai acontecer? Votou, passou dentro da Assembleia, está dentro da legislação, aí onde está? O síndico não pode aprovar isso errado. Tem que apresentar o projeto, levantar recursos, fazer o rito certinho. Ou seja, a gente fala muito na Assembleia e o pessoal às vezes não entende a juridicidade. Né? A Assembleia ela tem que ser o ato jurídico perfeito. Não pode ter nulidades, não pode ter não transparência, não pode ter favorecimento. O síndico é gestor. O gestor tem que dar transparência e seguir o processo. Se ele se envolver demais, emocional demais, ele acaba errando. E aí ela consegue anular isso na justiça. Eu acho que tem duas vertentes que é importante. Eu escuto muito isso. Meu condomínio está caro. Gente, o condomínio está caro. É o preço de operação. Condomínio é criado para ter lucro. Se é um X, é porque é um X para manter a qualidade do serviço prestado, elevador, segurança. Então, existe um custo para estar ali. Então, não existe condomínio caro. Existe condomínio que é o quê? Presta um serviço X e precisa de um X para cumprir aquilo. Primeira coisa. Segunda coisa, é um benefício, é um investimento que está fazendo. Igual o Jorge Cortado comentar, 10% do valor do imóvel. Então, você está tendo um benefício. Você não está pagando e não vai ter nada em troca. Você está pagando para ter algo em troca, né? Isso é uma ponta. Outra ponta né, doutora? Que o Jorge falou que é importante, seguir o rito. Seguir o rito. Né? Se aquelas pessoas que assinaram aquele edital, votaram, podem, né? Se estão qualificadas a votar. Via de regra é 2/3 mais 1. Via de regra é obra útil e é 2/3 mais 1. Não, mas eu falo o seguinte, por que acontece? Não é só isso, eu falo porque não é só porque, votou, aí a pessoa vai conferir se aquela pessoa que assinou é o proprietário mesmo. Tem que ser a coisa mais criteriosa para não ter margem para o erro, né, doutor? É como o Diógenes falou, o síndico ele precisa seguir exatamente o rito. Eu convoquei a assembleia, com tantos dias de antecedência, primeira convocação, segunda convocação, estipulei o quórum, verifiquei se está todo mundo adimplente, seguiu todo o rito,
ela se vincula à Faz obrigação. parte do empreendimento agora. A despesa aderida a um imóvel comprovado seus benefícios e interesses comuns. Que é uma obrigação do síndico. Tem um artigo que fala isso, Tem. O síndico tem que defender os interesses dos moradores. Não é um só. Né? E tem sempre essa questão, né? Eu moro, eu não quero, sou obrigado. Você a se partir do colocou no momento que você ambiente. entrou ali, você entrou no condomínio. Porque as pessoas, é até isso que o Thiago estava falando, as pessoas querem viver dentro de um condomínio, no conforto de um condomínio, mas não querem arcar com os custos que é viver no conforto de um condomínio. E nem com a consequência, né? Porque tem os custos e tem essa questão que ela não quer a cobertura, mas vai ter que ter. Porque a maioria ali aderiu. Se o seu apartamento tiver a vaga coberta, aí já muda tudo. Aí é totalmente porque o rateio diferente. É só para quem tem as vagas abertas. A vaga aberta, a vaga entendeu? exposta. Mas se o seu apartamento, se todo mundo tem vaga aberta, você vai entrar na estrutura comum do condomínio, o que é considerado na legislação uma alteração de fachada, porque vai mudar o layout externo do condomínio, mas é 2/3 mais 1 e pronto. E outra coisa, eu tô cansado há 10 anos de ir mexendo com isso, né? Eu pago caro o condomínio. Quando eu escuto isso, eu fico pé da vida, porque, gente, né, igual eu falei, vou repetir, não é condomínio caro, é o preço para se morar ali. Um dia o cara falou assim, Thiago, você como síndico, né, gestor profissional, qual a recomendação dá para baixar o condomínio? Foi simples aí, tira o elevador, tira a bomba impressora, a bomba de água, desliga o portão elétrico, é um custo para viver ali, e tá na hora de você que mora no condomínio entender isso. Né? E outra coisa, participa do condomínio, participa do dia a dia, para você entender se a conta fecha, se não fecha, como é que é feita a operação ali. Porque assim, o que eu percebo, doutora, que muita gente fala, nunca pega um balancete, não vê nada, não vê as contas, para entender como é que funciona aquilo. Só né? aponta o dedo, participar que é bom, você vai na assembleia por aí, doutora vai muito à assembleia, né? Eu vou, você está sempre em assembleia, essa semana já fui em 3, hoje tem mais uma. Notificação do Corpo de Bombeiro. Você desce para uma assembleia, tem 80 apartamentos, desce 5 moradores. O que você quer? Você coloca a sua ausência para que os outros decidam. Depois você vai perturbar o síndico Aí depois você acha sobre o que tem que ser feito. Então, quer melhorar no seu condomínio? Desce para a assembleia e participa lá, bota ideia. Agora para de atacar, leva a solução. Para de levar problema. Você fala, eu estou com um problema, alguém pode me ajudar? Ou você fala, para esse problema aqui eu tenho uma solução. Fica achando que o povo tem que levar a solução para o seu problema. Você tem um problema, você busca uma solução colaborativa junto da sua administração e participa do processo, porque você é dono, você é corresponsável, você é condômino, domínio comum. Se alguém aprovar a vaga da garagem, vai pagar junto. Se não aprovar, você vai ficar sem cobrir seu carro. Será que ela está olhando isso? Se eu não quero pagar a vaga de garagem, que para mim não é interessante, mas eu quero cobrir meu carro porque para mim é interessante. É o X e o Y. O senso coletivo, comum é o que né? vai levar. Por isso é o coletivo. Né? Você está morando em condomínio, não é seu domínio. Muita dica, né, doutora? Fica a dica. Meu domínio é minha casa. Outro dia, e o pessoal estava querendo reduzir os custos, né? Como sempre. Sempre. A taxa está alta. Aí vamos colocar portaria remota. Aí, gente, vocês já pararam para pensar, a portaria remota, quem tem o domínio da portaria remota é cada morador. Só que vocês estão colocando o condomínio em risco. Você não quer mais ter uma figura, uma pessoa física ali no condomínio para cuidar da sua segurança. Vocês estão se expondo a risco. Porque a partir do momento que eu controlo a entrada, eu não controlo quem está entrando atrás de mim. Eu não posso falar, peraí, que você não vai entrar comigo. Então, vocês estão expondo o condomínio a risco. Sim. Não, mas a portaria remota é melhor porque é mais barato. Vocês têm certeza que é mais barato? Vocês já pararam para pensar no custo? Não é mais barato. Lá, o condomínio tudo tem seu benefício, né? O condomínio que eu moro tem portaria remota, mas tem a figura de um porteiro. Porque quem é que vai receber suas encomendas? Você vai estar em casa o dia inteiro para receber suas encomendas? Então, uma ideia boa, lock. O lock ajuda bastante nisso. Lock, né? A VB Express também, armários Smart Locker. Lá no condomínio realmente tem a figura do porteiro para receber a encomenda, para ali controlar uma entrada e uma saída, porque às vezes o portão pode quebrar. Não, mas eu acho que a ideia eu acho assim que é muito bacana essa colocação da senhora, porque é o que eu falo, é sempre pensar nas possibilidades. Eu quero para esse caminho, quais os benefícios? Quais os malefícios que tem vantagem e desvantagem? Não só o preço, entendeu? E igual você falou, por exemplo, no meu também é a mesma coisa, é híbrida. Existe a possibilidade de ter as duas também. Tem. Sim, então, assim, o período da noite, às vezes, é mais fácil. É entender o que vai adequar melhor para o seu condomínio. Acho essa a grande questão. Cara, eu fui no condomínio agora do Davi Chambala, quero mandar um abraço para o Davi. Davi Chambala, um síndico profissional de excelente, de alto nível.
E, cara, eles simplesmente transformaram vagas de garagem do condomínio em espaço gourmet, biblioteca, sabe? O cara tem um bicicletário fantástico, aquelas ruazinhas mostrando o número das unidades, ou seja, você não fica perdido. Trem fantástico, gestão democrática, participativa. Primeiro trabalho que ele fez, Thiago, estimular a participação, o pertencimento. Mas é lógico. Esse é o negócio. Então, eu vejo que muitas questões dos condomínios bate muito naquela metodologia que a gente criou do método SGP, que é o síndico gestor de patrimônio. Primeiro, você tem que organizar as coisas. Depois você tem que ter uma ideia de um projeto de longo prazo sobre o condomínio e fazer as pessoas entenderem isso. Porque senão você fica enxugando gelo. Fica. Né? E sabe o que acontece, meu caro ouvinte? Você fica enxugando gelo e o seu patrimônio vai perdendo valor, você vai tendo problema. Síndico nenhum aguenta, porque enche o saco do cara. Né? Até falei aquela questão da NR1 e para síndicos profissionais, se previsto no contrato, os importunos, a perseguição vai entrar, viu? Já consultei até uns advogados aí. Não entra. Mas é uma questão que a gente está vivenciando agora. A grande questão é, o seu síndico tem um plano de trabalho? Ele tem um plano para envolver as pessoas na participação das principais questões do condomínio? Porque o trivial pagar boleto todo mundo faz. Né? Agora, administrar uma edificação, trazer o senso de pertencimento é outro nível, cara. Então vamos lá, Silas. Vamos falar dos nossos apoiadores agora, que isso é importantíssimo. Vamos lá, Silas. Ó, primeiro apoiador é o Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. Esse banco aqui entende do universo condominial e está aqui para te apoiar, amigão síndico, a ter mais tranquilidade na gestão financeira e bancária do seu condomínio. Eles têm empréstimos, têm linha de crédito e entende ali o DNA do síndico, está sempre ajudando o síndico também se qualificar. Então o Cicobi BR1000 é umas referências bancárias no universo condominial. Você é de Brasília e Goiânia também, tá, pessoal do Goiás aí? Cicobi BR1000 é uma agência maravilhosa que está sempre ajudando o síndico a conquistar, a melhorar aquele ambiente condominial. O próximo é um patrocinador maravilhoso, doutora. Eletromídia. A Eletromídia ajuda o síndico a transmitir essa comunicação aos moradores, né? E muitas vezes o morador não tem aquela informação, como é que ele vai avaliar? Então a Eletromídia faz essa ponte entre gestão e moradores. Eu sempre falo que muitas vezes o morador ele toma decisões porque não tem o conhecimento, ou ele julga por não saber, ou não sabe como fazer. Então a Eletromídia ajuda a gente a ter mais transparência, informações do dia a dia, parte econômica também, aproximando a gestão ao condomínio. E lembrando, a Eletromídia, pessoal, custo zero, você não paga nada. Eles não cobram para implantação, só vai pagar, lógico, um pouquinho ali da energia que aumenta, mas são equipamentos que consomem muito baixa a parte elétrica, né, de energia. Então a Eletromídia ajuda muito, cara, essa questão de comunicação. Lá, vou botar depois no rodapé do vídeo, vai lá no YouTuber, tem o telefone da Cássia. A Cássia é uma das maiores referências aqui em Brasília e outros estados também, para colocar Eletromídia no meu condomínio, pessoal, no Instagram, manda o direct lá, porque eles vêm com força aí no universo condominial para ajudar nós síndicos a ter uma comunicação mais assertiva com o morador. O próximo é quem? A gente falou até agora, Seguro, a amiga Lisiane da Atual Forte, eu tô seguro. Gente, por favor, nada contra a outras especialidades do seguro, mas procura um corretor especializado em condomínio. O cara de carro entende de carro, ele não entende de condomínio. Então procura a Lisiane, dizendo que tem mais de 20 anos de mercado e vai te orientar, dicas assertivas para você contratar de maneira correta. Por exemplo, a cobertura que a gente comentou aqui hoje, que é a cobertura de ruptura de cano. Poucos condomínios contratam. É besteira, mas nessas horas ajuda. Numa reforma, no caso de um vazamento. Então você ter o corretor para te orientar qual vai ser melhor e ainda saber como você vai utilizar aquela cobertura. Então vou te indicar para vocês a Lisiane da Atual Forte Corretora de Seguros. Ela entende, inclusive, quem está nos assistindo pela rede SPTV, vai lá no YouTube, tem a playlist Seguro Condominial. Tem vários programas com a Lisiane orientando o síndico a contratar o seguro da melhor forma possível, para ajudar você a ter tranquilidade, porque seguro é o seguinte, na hora que precisa, você quer utilizar ele, né? Outro agora é quem? Meu amigo de hoje, da BSB Engenharia. BSB Engenharia Condominial, a maior especializada de Brasília para você no condomínio. Temos consultoria online para você que não está em Brasília sobre diversos temas. Quer saber de carros elétricos, segurança do trabalho, NR1, gestão de patrimônio, auto de vistoria, laudo de inspeção predial, com drone termográfico. A gente agora tem uma novidade aí, drone DJI Matrice 4T, que reduz até o útero do condomínio. Até o útero. Ó, deu teste bate-fofo da fachada, tá caro? Manda um zap para mim, 61996989009. A gente vai reduzir 95% do custo do seu bate-fofo com o nosso laudo termográfico, e naquilo que for necessário, você vai contratar uma ou duas pessoas para fazer o bate-fofo lá, supervisionado por nós, beleza?
PSB Engenharia, a melhor solução para o seu dia a dia. Bom demais. Eu falo agora de quem? Facilite. Uma boa administradora ajuda você a ter tranquilidade na gestão do seu condomínio. Então, segue aí. Facilite a gestão de condomínio. Amiga Gabriela, ela é entendida no assunto e vai nos ajudar a ter uma gestão tranquila também. Então, vamos seguir o nosso programa, né, doutora? Tá preparada? Vamos lá. Segundo tempo? Vamos. Vamos lá, então, ó. Vamos lá, Paulo. Vamos lá que o Paulão fala. Paulo fala o seguinte, ó. Fala assim, ó, o título é: fui impedido de entrar no condomínio. Aí fala: sou proprietário de um apartamento que está em fase de locação. Tirar o meu cadastro de proprietário de entrada do condomínio. Isso pode ou é um abuso de poder? Eita, doutor, quero saber. Não pode, né, gente? Não pode. Se a condição dele a condição legal dele é o proprietário, ele não pode ser impedido. Ainda mais que ele falou que está numa fase de locação, ainda, né? de locação. Não tem por que excluir o registro dele. Ele precisa sinalizar ao síndico ou à administradora para que regularize, porque ele não pode ter esse impedimento. A não ser que a gente esteja diante de um caso de um morador antissocial, né? Que aí passou por aquela assembleia que deliberou por expulsar um morador antissocial e aí realmente ele precisa se mudar. Ele perde a condição de proprietário, ele não pode mais entrar ali no condomínio. Mas se ele é o proprietário e está alocando o imóvel, não tem por que impedir o acesso dele ao condomínio. Nem em casos de que o apartamento esteja alocado. Ele também não pode ter o acesso dele restrito ao condomínio. Lógico que ele precisa sinalizar o locatário que está indo lá, que precisa fazer uma vistoria, alguma coisa, e o condomínio precisa se adequar a isso. Manter o registro dele como proprietário e o do inquilino concomitante, mas não pode haver essa proibição. Jorge. Bancada, eu até fiquei aqui com a doutora. É o seguinte, no caso, então, o condomínio tem que manter o cadastro do proprietário e o cadastro do inquilino. E tem que facultar a entrada do proprietário? Facultar a entrada. Lógico que ele precisa fazer um ajuste antes com o locatário que está ali, né, para conversar com ele. Olha, eu preciso fazer uma vistoria, mas o condomínio não pode impedir a entrada do proprietário. Né? Mas eu fico pensando o seguinte, porque cadastra-se normalmente quando você aluga, e aí a doutora pode explicar melhor, o que acontece? As prerrogativas do proprietário, elas são emprestadas para o inquilino. Mas a questão que não foi alugado ainda. Ele ainda está na fase de locação. Coisas ainda, né? Mas aí, no caso, o locatário só vai poder entrar com a presença do proprietário. Mas tem que deixar isso muito claro. Mas você trouxe uma situação que é importante a gente falar, né? Que é o negócio falou, a partir do momento que eu alugo, eu perco o direito de uso, vamos dizer assim, né, doutor? Você empresta seus direitos de uso da propriedade, de modo geral. E outra coisa, quando você fica nesse embrólio de cadastro, você complica muito a gestão do condomínio, porque ele é obrigado a fazer gestão de dados de pessoas que realmente não vão estar ali. Né? E isso, o condomínio não é a casa da mãe Joana. Você está entrando ali, todo mundo que entra, ele deixa ou não vulnerável quem está ali dentro. Então o cara coloca o apartamento dele, leva 20 pessoas para assistir, ele vai ter que estar presente. Isso. Senão fica muito cômodo. Fulano, seu Zé, libera aí para mim. É o Antônio do 401, estou alugando. Mais um que vai olhar. Hoje tem 10, viu? Quer dizer, palhaçada. Você está alugando seu apartamento, vai lá mostrar. Ou passa para um imobiliário, cadastra uma pessoa só e remete ao imobiliário. Outra coisa importante. Cara, eu acho um abuso isso. Os advogados, né? Fazer um adendo. Gente, porteiro, não fique com chave de apartamento que está alugando. Você está louco. Ele fica pagando um dinheirinho. Não, mas isso é uma responsabilidade do condomínio. Mas aí perturba a cabeça do síndico. Então, né, doutora? Entra dois caras lá e assalta, aí você vai pegar as 50 de comissão de gorjeta que você pegou e vai falar o quê? Você vai perder o emprego, complicar o condomínio, às vezes alguém vai perder a vida ou passar uma situação de pânico e todo mundo no condomínio vai ficar assustado. Eu sou totalmente contra. Não pode. Põe na imobiliária, faz as coisas direito, para de fazer jeitinho. Isso é proprietário. Desculpa o termo da minha malandrão, que quer dar o jeitinho do Zeca Carioca. Infelizmente a gente tem esse símbolo no país, né? Outros países tem águia, tem urso, nós temos o Zeca Carioca, malandrão. Aí o cara fica querendo alugar apartamento e às vezes é um cara que tem 4, 5, 6 apartamentos e ele faz amizade com o porteiro para se beneficiar para ele mesmo faz o contrato, não passa pelo advogado, o condomínio fica vulnerável, vai 10 pessoas no dia e o seu Zé tem salário. Cada apartamento que ele alugar ganha R$200, se ele alugar 5, ele ganha 1.000. Ele vai fazer, irmão. Mas está vulnerável à comunidade. Aí, né? Porque então, a responsabilidade vem para quem, né? Não é? Aí eu acho que o síndico tem que comunicar isso meio Assembleia, gerar uma proibição, porque todo mundo vai aprovar isso na Assembleia, tá bom? Faz direitinho que é melhor. Síndico, então já fica a dica. Igual, né, o Jorge falou, a doutora também aqui.
documente isso, crie um padrão, não aceite que o porteiro fique com a chave, nem ninguém. E outra coisa, se for receber corretor de seguros, pede qual a lista de corretores que vão estar visitando aqui. É uma questão de segurança. E outra coisa, por quê? Já teve situações quando o condomínio pagar a indenização, sabe por quê? Vou contar para vocês. O cara deixou na chave lá, uma pessoa foi lá, mudou, sem a pessoa saber que ela mudou. E aí depois para tirar, deu um trabalho para o condomínio, ter que pagar danos morais, tudo isso. Advogado, deu trabalho para tirar. Trabalhei. E tem detalhe, tem gente que faz isso sem querer, aluga a unidade errada. Pega a chave do 401 e aluga o 403. Exatamente. Às vezes tá os dois vazios. Já vi isso aí acontecer aqui em Samambaia. Já. Exatamente. Alugou a unidade errada. Não era o fulano, não era o fulano. Não, aí trocamos o apartamento. Tá com a mudança toda feita. Então fica a dica aí, né, doutor? Isso é importante. Complicado. Com certeza. Controle de acesso é coisa seríssima, meu amigo. Então vamos para a próxima pergunta, doutora? Vamos. Paulo falou o seguinte: assembleia remota. Vamos ver o que ele fala aqui. Prezados, a realização de assembleia de forma remota é suportado legalmente? A conduta é da mesma forma, comparando com a forma presencial? De forma remota, como procede para realizar a eleição do síndico, conselho fiscal e lista de presença? A ata dessa assembleia pode ser enviada aos participantes e não participantes logo após a eleição da assembleia? Como selecionar condôminos e moradores que têm procuração por votar? Além da ata registrada, é obrigatório ou recomendado que seja gravada a assembleia? Agradeço pela acolhida. Vários itens, né, doutor? Vamos começar aí. A assembleia remota é legal ou ilegal? É legal. É permitido. Essa inovação veio depois da pandemia, né? No período pós-pandemia, porque ali na pandemia a gente já começou a fazer várias coisas de forma remota, audiência, você estudava remotamente. Então, as assembleias de forma remota também foi uma inovação advinda da pandemia. É totalmente permitido. Não existe vedação legal para isso. Algumas convenções de condomínio, estatutos, já estão vindo com essa previsão da modalidade de assembleia remota, presencial ou híbrida, que aí você possibilita uma maior participação dos condôminos. Ela é permitida, sim. Ela segue os mesmos critérios ali para convocação, o edital também, a mesma coisa, a mesma coisa da assembleia presencial. A diferença é que o morador que for representado, ele precisa enviar a procuração anteriormente, para que a administração do condomínio ou o síndico possa averiguar realmente se aquela procuração está atendendo aos requisitos legais. Forma de votação também. Normalmente a votação ela é feita pelo aplicativo da administradora. Não é feito diretamente, né? Tem um aplicativo no seu celular que tem você um aplicativo, pelo aplicativo, você vota. E a questão da lista de presença que ele perguntou, você pega ali pelo participante mesmo, porque quando você se loga, você tem que informar, você recebe um login, né? Um cadastro ali na administradora, e ali é a forma de aferir a participação. A ata, normalmente ela é enviada para os moradores, não imediatamente após, porque você precisa redigir, precisa colocar os termos legais, precisa tirar o que não era necessário constar ali, mas normalmente ela é enviada aos moradores antes do registro no cartório. E teve mais uma questão que ele perguntou... Você pode liberar as filmagens. A gente indica que seja sempre filmada. Mas não precisa liberar, né? Não precisa, você não libera para o morador. Você faz as filmagens justamente para você se resguardar ao que ficou definido ali, mas ali ali é do condomínio, não é para você passar para os moradores, até porque a gente sabe que LGPD e a Assembleia de Condomínio sempre tem aqueles momentos que são mais calorosos, existem umas ofensas ali. Tá vendo? Ele me acusou, não tinha nada a ver. Já fui uma no Guará ali que quase que teve que chamar, foi a polícia. Eu acho engraçado, teve até um caso em São Paulo agora que a mulher tomou um empurrão, você lembra? A gente botou lá no Instagram. O cara saiu, desceu do apartamento, foi lá, a mulher foi reclamar que o rapaz estava cortando a fala dela na assembleia remota, era remota e... Era híbrida. Era híbrida, presencial e remota. Ela desceu, foi lá conversar, falar porque que estavam atrapalhando a fala dela. Um cara que nem era do condomínio, levantou, deu-lhe um empurrão. Eu falei, rapaz, que trem doido, né? Quem que é esse cara? Como é que o síndico não sabe quem está na assembleia? E a pergunta do nosso internauta aqui, ela é super válida, porque... por ser remota, o que a gente espera? Um bom áudio e uma boa imagem. E boa conexão com a internet. Boa conexão com a internet. E um bom cadastro de quem está ali dentro. Tem que ter uma forma de controle, sim. Normalmente as unidades são cadastradas, passa esse edital, comunica todo mundo. Ele recebe um código para entrar nessa
chamada, ele digita esse código, e quando você digita o código, querido, você já está identificado na Colocou unidade. IP, é. Ah, mas tem a procuração? Tem. Quando você digita o código do cadastro, você é obrigado a informar se tem procuração e mandar o documento escrito para quem faz a gestão desses dados. Né? Não tem sentido ela ficar gravada e você usar deliberadamente as imagens. As imagens são utilizadas para fins de comprovação da retilinidade do texto que consta na ata. Como a doutora falou, dúvidas, né? tem trechos que não vão constar no texto porque eles são irrelevantes, que é um diálogo entre as pessoas. Uma pessoa perguntando, tirando dúvida. Agora, se dentro da Assembleia você falar, eu quero que conste em ata, aí vai constar por escrito o que foi falado. Mas o sistema de controle da parte eletrônica ele é muito bom. Isso é uma ferramenta fantástica para os condomínios. Quando eu vou apresentar laudos, eu prefiro apresentar eles em assembleia remota gravada, porque eu tenho o meu próprio controle. Né? As imagens vão ser liberadas à disposição do interesse comum do condomínio, não só em particular. Se você foi ofendido, você vai entrar com a ação, chamar a doutora aqui, entra com a ação, fala, eu quero a liberação do trecho tal do vídeo onde eu fui ofendido. Mas ninguém vai ficar mandando o vídeo da assembleia inteira para todo mundo em condomínio, não, cara. Minha percepção é que é maravilhosa a Assembleia Virtual, porque primeiro você consegue atingir o maior número possível de pessoas. Exato, horários diferentes, né? Então você consegue atingir, principalmente coros mais elevados, você consegue atingir. Outra coisa, é mais objetiva, né? E muitas vezes aquela pessoa que é quizumbeira, ela não fala ali, ela não quer falar porque está sendo gravado. Fica mais constrangido. Exatamente. Traz uma régua, né? Você tem uma participação maior. Eu não sou muito adepto às híbridas. Por quê? Tem essa questão de conexão. Como você falou, a pessoa está virtual, está presencial. Então, é o que eu percebo que muitas vezes as empresas não têm um preparo técnico para isso. Não tem. E na venda é dela, porque é da internet, do condomínio, exatamente. Equipamento, tudo isso. E outra coisa, infelizmente, os condomínios não querem pagar, né? Não querem pagar nem para a Assembleia, a pessoa ir lá, presencial. Não, eu cheguei ali numa Assembleia dessa. Eu não entendo, um dia a empresa cobra, né? Cobra. As empresas cobram. Até porque você está disponibilizando. A maioria das empresas, o pessoal cobra a AGE, que é extraordinário. A AGO não. Mas aí ele fala assim, não, mas o seu que o cara tá indo lá, tá prestando um serviço, vai nos orientar, então você não quer um pagamento, tem que pagar pelo serviço prestado. Porque não é de grátis. Exatamente. Não existe então, assim, nada eu de vejo graça, muito essa questão, eu acho vantajoso. E assim, eu acho que é o futuro, cara. Porque, igual eu falo, é objetiva, é clara, fica registrada, tem mais adesão. Tem. Porque eu acho que isso é importante para a gestão ter mais adesão. E é importante para o condomínio também. Quanto mais pessoas participarem, melhor né, Sim, cara? Lógico, tem que fomentar a participação. O processo fica mais democrático, do pessoal. Tem mais gente participando. Outra coisa é o seguinte, a ferramenta está aí para isso. Ela foi criada, essa mobilidade toda, para que você possa participar. Você está em viagem, você participa. Você está no trabalho, você pode pedir um tempo e participar naquilo que é interessante. Você também não precisa ficar a assembleia inteira. Tá dentro do carro ali. Você está dentro do carro dirigindo, você pode ouvir, tá? Não vai ficar assistindo o vídeo dirigindo, seu doido. Tá? Por favor. Mas, depois põe a culpa no condomínio ainda, né? O condomínio mandou, eu estava dirigindo e bateu o carro. Né? Tá igual o outro cara ali. Você não usa retrovisor não, bateu atrás. Você não usa retrovisor não, por isso o senhor bateu. Eu só tô olhando o retrovisor, é para manobra, é uma olhadinha. Você não anda olhando pro retrovisor, amigo. O foco, né? O foco é a frente, tá bom? Então, assim, eu acho que eu acredito muito que a tecnologia vai melhorar, os equipamentos vão melhorar, mas você que tem assembleia híbrida, antes de fazer a híbrida, veja com quem está promovendo para você o ajuste tecnológico sobre a qualidade do microfone, a qualidade da câmera, a amplitude, a estabilidade de sinal. Ao invés de usar o Wi-Fi, usa conectado o cabo, porque pior é algo maldito que alguém não consegue compreender para gerar várias possibilidades daquilo que você não falou, do que a certeza de que você falou algo. Então o síndico tem que procurar muito entender isso, né? E também sair disso aí que você falou, Thiago. É de graça? Tudo é de graça? Não tem nada de graça, amigo. Paga o preço justo. Queira receber justamente, queira pagar justamente. Esse é o segredo da prosperidade, na minha visão. Pagar justo por algo justo de modo justo. Simples assim. Esse negócio de Zé Carioca não, sabe? Só até quer se dar bem na vida. As assembleias a gente vai num horário que não é o nosso horário de trabalho. Muitas vezes não é um dia que a gente está trabalhando, é um sábado, é um domingo, que é para atender melhor o condomínio. Aí a pessoa ainda quer que você vá lá de graça, dispor do seu tempo no fim de semana, à noite, de graça. Eu tenho uma observação disso aí que é fantástica. Você não pode colocar itens na assembleia para lavar roupa suja antes de botar os profissionais para falar. Porque você vai lá apresentar uma proposta de engenharia, apresentar um laudo, alguma coisa, tem 15 itens antes de você fica por último, porque é o interesse de todo mundo. Só que aí o morador começa a lavar roupa suja. Porque você...
Porque 15 anos atrás, quando era assim, não era assim. Não é mais, tem 15 anos, amigo. Síndico fulano E de o cara tal deixa era você melhor. por último. Tem uns conselheiros e presidente mesmo que ainda são rudes com a gente. Que você, meu amigo, está perdoado. Porque eu não vou levar isso pro coração. Mas cabe ao síndico saber direcionar a assembleia dele. Precisa ter Mas essa é noção. por isso que eu venho falando, não, gente, procuram os profissionais da área, até para montar o edital. Pra montar o você edital, entender cara, como é que genial você isso aí. falou. Se é uma pauta que é uma coisa técnica importante, beleza, bota ali, vai distribuindo melhor, pra você entender o seu público também. Cara, tem coisa e que outra coisa, pelo amor de constrangedora. Deus, acaba com o tal de assuntos gerais. Assuntos gerais e assembleia é só problema. assuntos e gerais não é resolve tudo, Eu né? vou te falar, É tudo, é constrangedor. E é tudo e não resolve Constrangedor. É Edital discussão. mal montado é constrangedor. Tem gente que vai discutir, sai na porrada na frente dos profissionais dentro da Assembleia. Você não tem nada a ver com o negócio, tá Pois separando é. briga. É bom, né? constrangedor. Assuntos gerais, o pessoal quer falar de tudo, quer Sabe? falar do funcionário E que não foi resolve. demitido e não Não resolve. pode- não pode votar. É, vai Você votar o entra quê num em assuntos embate, gerais? O que você Pode, vota? Pode. Vota nada. Então vamos próximo. Aqui não é assunto gerais, não. Aqui é o plantão tira dúvida. Manda uma pergunta aí pro intercondominial@gmail.com. O título é boleto e atraso. Boleto Quero e ver. atraso. Meu boleto é pago pelo cartão de crédito. Como o cartão foi clonado e foi bloqueado, atrasei minha cota condominial no mês passado. O valor da cota é de R$ 517. Como o boleto estava vencido e o novo boleto atrasado, veio no valor de 618. Os valores adicionais são multa por atraso, R$ 10,35. E para minha surpresa, honorários advocatícios, R$ 80,60. Concordo com as multas, pois estão no contido com a convenção, né? Contido da convenção. Porém, os honorários advocatícios de R$ 80,60 por um mês de atraso, nesse caso, não acho correto, porque não vejo nenhum trabalho do advogado. Está correto isso, doutora? Está reclamando aqui dos honorários advocatícios. O próprio advogado respondendo. As multas e os juros têm previsão legal. Tá no Código Civil, né? É inquestionável. A questão dos honorários está na convenção? Está previsto na convenção? Como que está na convenção? A partir de quantos dias incide a cobrança dos honorários? Porque a gente... Depende. Tem condomínios que com 30 dias, 15 dias, já manda para uma assessoria jurídica. E aí, realmente, ainda que não tenha sido ajuizada uma ação para poder incidir... porque as pessoas entendem que os honorários advocatícios, eles incidem quando tem um ajuizamento de ação. E, às vezes, não. Às vezes, na convenção do condomínio, ele permite que o advogado faça essa cobrança extrajudicial. E, por isso, a remuneração do advogado. Porque, não, mas não foi para o escritório. É porque realmente as pessoas não conseguem enxergar. Porque com 15 dias, não, vamos supor que com 30 dias a cobrança já é do advogado, já está no escritório de advocacia, então teve o trabalho dele, ainda que ele não tenha ajuizado a ação. Mas o que Doutora, mas é só uma olhadinha. Mas a olhadinha custa, porque a gente estudou 5 anos. Olhadinha, o caramba. Deixa eu te contar um negócio. Você pede para mim como engenheiro, para a doutora como uma olhadinha, ela tem que parar, tem que ler o processo, ver se está no time, qual é o objeto, qual é a ação, quem é a pessoa, como é que funciona, se ele tem direito, se não tem, se tem defesa, se não tem, o que tem que falar. Às vezes a gente vai parar ali e vai orientar para o síndico, não faça. Entendeu? Então, olhadinha não existe. Não existe. Tudo não você está existe. pagando pela hora da pessoa. Simples, isso. Só Poxa. pagar em dia. Paga em paga em dia dia, que deu resolve a certo. parada, entendeu? É o que a gente fala Não aqui, fica gente. caro. É um serviço prestado. Vai Como pagar você atrasado, ó, faz acordo. Se você trabalha 1 hora a mais, você não quer receber? Quer receber. Então, É. assim, é entender que o erro foi você não ter pago. Tá certo que no teu caso foi um caso que você colocou ele no débito automático. E outra coisa, toma cuidado, gente. Débito automático. Tanto o morador como o síndico. O que aparece de boleto TDA aqui para mim pagar, que não tem nada a ver com condomínio, aí você paga, você, ó... Ou pior ainda, muitas vezes você bota ali conta de água, luz e outras contas, e aí acontece alguma coisa e não é pago. Aí você é pego de surpresa. Então, cara, evita DDA. E a gente tem que entender, gente, que as pessoas prestam serviço. Como você quer receber, é um serviço prestado. E ponto final. E outra coisa, não dá para o síndico aliviar. Gosto de o cara me procurou, Thiago, alivia aí. Eu falei, não dá, porque eu respondo civil criminalmente. Se eu aliviar para você, eu estou gerando Tem ônus. que aliviar para todo mundo. E eu estou gerando ônus para o condomínio. Não estou seguindo o que é a lei. Porque aí é a hora que a lei determina que seja feito dessa forma, né, doutora? Com certeza, com certeza. A questão do aliviar para um. A questão do aliviar, você tem que votar isso numa assembleia, porque se você aliviar para um, você precisa aliviar para todo mundo. E aí Ainda gera um precedente para trás, né? Exatamente, você gera um precedente para trás e você tem uma previsão legal. E A o previsão costume, legal né? é multa e juros. E o costume? Se a pessoa, se o seu condomínio pagasse tudo que tem para pagar em atraso? Em atraso.
Não multa gera um pra tudo ônus para o quanto é lado. condomínio também? É a relação consumerista, né, do condomínio com a empresa. Tem contrato que a multa é 10% e vale no Código Civil, Com né, certeza. no Código Consumidor. Então, você quer pagar 10% a mais? Né? Você acha que alguém tem que ficar correndo atrás de você? Eu acho que está assim. Está atrasado? A gente tem vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho minhas contas para pagar, minhas dívidas lá. Eu tenho vergonha. Mas a gente tem que negociar. Entende? Tem que ser favorável a uma negociação saudável, bacana. Quando o Thiago me dá uma bronca aqui, que eu chego atrasado no programa, eu tenho que pedir desculpa e não chegar mais. Senão vão levar Ou o chegar e programa avisa, né? Vou chegar atrasado. ou avisa, pelo amor de Deus, avisa, né? É isso. Mas eu falo, gente, e outra Conviver, coisa, gente, a conviver. amigo síndico e a pessoa que mora em condomínio, né? Tem a consciência, né, que a maior contribuição que você pode dar para o condomínio é pagar em dia. Porque aquele dinheiro, igual eu falei, o condomínio não tem lucro. Ali é fechar o caixa, sobrar um pouquinho, mas para você manter o condomínio em dia, fazer os investimentos, ter uma segurança, ter uma qualidade de vida também. Exatamente. Então, assim, cara, você pagando em dia é a maior contribuição que você pode fazer para o seu condomínio. E outra coisa, pessoal, infelizmente pagou atrasado, é o custo de pagar atrasado, faz parte. São né? duas coisas, né, Infelizmente. Thiago? Pagar em dia e participar da Assembleia. É, isso é importantíssimo, né, Isso. doutor? Aí pode São fazer as suas mais uma obrigações também. dentro de um Pode fazer mais condomínio, uma né? também, que é ir lá procurar o síndico, ver se está precisando de uma ideia, se tem uma ideia boa, ajudar, colaborar, de uma gestão democrática. Então, tempo, onde você põe o seu dinheiro, o seu tempo, o seu foco, vai sempre dar certo. E outra coisa, pessoal, que eu quero falar aqui que é importante, busque se informar primeiro, que as pessoas querem cobrar. Eu não acho errado cobrar, não acho errado questionar, faz parte, mas busque se informar primeiro. Você entender se está dentro do preço, se o procedimento está correto, porque hoje tem aquela figura de bater para depois perguntar. Então pergunta primeiro, né, para depois você bater, para você não ser injusto. Eu acho que está faltando no condomínio isso, essa análise profissional, avaliar o profissional, avaliar a atitude do outro também. Tanto o síndico também, na hora de cobrar. Vamos ter mais esse acolhimento entre as partes. Não é passar a mão, mas é acolhimento no sentido de perguntar, analisar, pesquisar, e aí vamos conversar sobre isso, né, doutor? Que é mais produtivo. Abrir sempre o diálogo, né? Você está vivendo em condomínio, como diz o Diógenes ali, é condomínio, não é seu, é todo mundo. Então, o diálogo, você sempre chega na melhor solução. Né? O precedente da evolução é o diálogo. Bom demais! Cara, que papo maravilhoso. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Doutora, fica à vontade em suas considerações finais. Bom, Thiago, vou agradecer mais uma vez pelo convite, a participação, me colocar à disposição. Gente, procure ali uma consultoria jurídica antes de ter qualquer problema com um condômino ou no próprio condomínio. O advogado está aí para isso. E assim, doutora, é investimento, né? É investimento, é sempre um investimento. Você fazer o antes é sempre melhor do que você deixar para depois, né? Porque o depois é sempre mais caro, é sempre mais oneroso, né? Você ter uma assessoria ali para te auxiliar em tudo ali, você tá se precavendo de danos futuros. E principalmente danos emocionais, que muitas vezes são irreparáveis. Eu sempre falo, justiça tem que ter estômago, porque a gente não sabe o que cabe esse juiz, é o desconforto com o outro, porque você mora em condomínio, você vai encontrar com outra pessoa direto também. Então você tem que pensar nisso também. Então é sempre que a gente fala que a mediação de conflitos é importantíssima, o diálogo, a conversa e a precaução. Né? Precaução também é muito importante, o antever. Que o depois fica muito mais caro, né, Jorge? Fica à vontade de suas considerações finais. Com certeza, meu amigo. Bem-vindo à nova era da gestão condominial. Comunicação, transparência, metodologia, prestação de conta, convívio comum, muito diálogo. E a gente tem tudo isso para você. Segue aí no nosso Instagram, se o Silas conseguir colocar aí, Engie Diógenes Suete. Estamos lá para você. Vai ter o início agora, uma aula fantástica que eu criei sobre os veículos elétricos, NR1, gestão de obra, plano de manutenção, posicionamento e liderança no síndico, que chama A Jornada do Síndico. Você é convidado. É só ir lá no Instagram e digitar Jornada, vai chegar um link. Aguarda. Não fique ansioso. Bom demais, doutora. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Thiago. Obrigado, Jorge, pelo conhecimento. Junto, e obrigado você que ficou conosco até agora aqui na Rede Aspecto TV, toda terça e toda quinta, 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial. E quem tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta, porque foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução do condomínio, porque aqui condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, fui.